Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sobre família, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículos 1 e 2. Se você pudesse colocar de pé, por favor. Tiago capítulo 4, versos 1 e 2. E nós vamos falar sobre resolvendo conflitos no lar. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado porque o Senhor já nos abençoou grandemente, e obrigado porque o Senhor usa as nossas vidas para a Tua honra e glória. E, ó Deus, nós queremos neste momento que a Tua palavra, ela venha falar, ó Pai, a cada coração, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos dar entendimento, venha nos dar, ó Pai, discernimento quanto ao que está sendo falado. E a mim, ó Pai, capacita-me para que eu seja um instrumento fiel ao Senhor e um instrumento, ó Deus, que traga unicamente glórias ao Teu nome e edificação para o Teu povo. Usa-me no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Se alguém nos perguntar o que acaba com um casamento, é possível que a nossa resposta inicial seja que a Bíblia aponta para nossos problemas de comunicação. E é interessante que hoje o pastor Fabiano falou a respeito de comunicação, não é? Tiago capítulo 3, ele trata o tempo todo do perigo que a língua representa. O texto nos diz que a língua corrompe o corpo inteiro e atiça fogo no curso desta vida, no curso da nossa vida. E a ênfase de Tiago a respeito da língua é compatível com o que está escrito em Provérbios capítulo 11, versículo 12, que diz: o que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. E em Tiago nós encontramos essa mesma verdade quando ele diz o seguinte, lá em Tiago 1,19: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então a Bíblia nos dá sábios conselhos de como devemos nos comunicar. Deus quer que nos tornemos hábeis naquilo que nós falamos. Mas de onde vêm as palavras que nós falamos? Quando os casais entram em uma discussão, um desentendimento, de onde vêm as mentiras, as mútuas acusações e condenações? A resposta, ela é dada por Jesus, lá em Mateus capítulo 15, versículo 18, que diz: mas o que sai da boca procede da onde? Do coração. O que sai da boca procede do coração. Então, segundo Jesus, as palavras temerárias procedem do coração. A boca fala do que cheio, está o coração. E o coração é o coração que transforma a língua em fonte de bênção ou de maldição. Então, de onde que vêm as palavras? Do coração. Portanto, o que acaba com o casamento? Observe como Tiago faz essa pergunta. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? E note que ele não responde a pergunta. Ele não diz que os motivos são as minhas necessidades não satisfeitas ou o fato de que alguém não me valoriza por aquilo que eu sou. Não é isso. Em vez disso, ele responde com uma pergunta retórica:
Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então, geralmente, nós respondemos o porquê do conflito com um quem, não é? E eu vou dar um exemplo. Ao ouvir a pergunta, por que estão brigando? Imediatamente nós apontamos para alguém. Nossos filhos, nosso cônjuge, ou para outra pessoa. Nós culpamos o nosso chefe, nós culpamos o pastor, um familiar, um colega de trabalho, uma escola, nós culpamos pessoas. Nós não queremos saber por quê, nós queremos saber quem. Mas Tiago, ele diz que o conflito não procede dele ou dela, mas sim de nós mesmos. E são os nossos desejos o causador de todo conflito. São eles que podem acabar com o nosso casamento, com o nosso relacionamento, com a nossa família. Eles colocam-se acima e contra os desejos do nosso cônjuge. E desse modo entramos em guerra para conseguirmos aquilo que nós desejamos. Portanto, a fonte do conflito não está em algo que me falta ou em algo de que eu preciso, mas sim naquilo que eu desejo. Tem muitos que se consideram como taças vazias, onde na verdade são taças cheias de arrogância, ambições, presunção e de desejos egoístas. E da mesma forma, nós podemos dizer que o nosso coração, ele não está vazio, ele não é passivo, mas sim plenamente ativo e totalmente cheio. E em síntese, os conflitos atormentam nossos lares e casamentos por causa dos prazeres, dos desejos que estão em nosso coração. Agora, quais desejos têm conflitado o nosso lar? Quais desejos têm trazido problemas para dentro do nosso lar? Vamos analisar nesta manhã 3 desejos que têm causado conflito em nosso lar. Em primeiro lugar, o nosso desejo de exigir. Sabe que você é uma pessoa muito exigente? O nosso desejo de exigir. O versículo 2 diz assim: cobiçais e nada tendes, matai e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais. Então Tiago, ele quer que olhemos não somente para nós mesmos e nossos desejos, mas especialmente para a dinâmica dos nossos desejos. Eles não são meros desejos, são desejos exigentes. Quando nós temos um desejo, nós queremos que aconteça. Nós queremos que se torne realidade. E não tem nada de errado em querer algo. O problema está quando nós exigimos algo que nós queremos. Então essa exigência rapidamente se transforma em uma imposição de expectativas semelhantes à de um Deus. Como? Os outros devem nos servir e satisfazer os nossos desejos. Nós estamos nessa posição. As pessoas precisam me servir. O meu cônjuge precisa me servir. Os meus filhos precisam me servir. Precisam satisfazer os meus desejos. E de repente, aquilo que nós desejamos vai contra a vontade do nosso cônjuge, dos nossos filhos, e com isso não nos dão aquilo que nós queremos. E aí? Geralmente vem um sentimento de que não querem que obtenhamos aquilo que desejamos. E com isso nós ficamos desapontados ou até mesmo desanimados. E vai trazer conflitos dentro da nossa casa. Devido às frustrações, nós começamos a punir a nossa família, fazendo coisas ruins ou deixando de fazer coisas boas. Já viu aquela situação em que talvez o marido gosta de algo, né? Aí porque entrou em conflito, a mulher logo não faz, não é? Ou a mulher gosta de algo e entrou em conflito, logo o marido não realiza. É uma atitude tanto quanto infantil, não é verdade? Existem relacionamentos que estão tão desgastados que quando um dos cônjuges começa a agradar, logo o outro pergunta: o que você está querendo? Você já viu situação assim? Agora começa com muito agrado: o que você está querendo? Ou se não, faz uma afirmação: não tem dinheiro não, viu? Isso deixa claro que o relacionamento não está indo bem. O desejo de exigir precisa ser algo tratado dentro do nosso lar, e precisa haver equilíbrio diante das reações, pois às vezes o pedido é até necessário, mas devido à exigência, passa a ser visto como afronta. Aí é problema. Agora, é claro que para os nossos filhos, às vezes será necessário uma palavra mais firme,
ou até mesmo uma correção, mas sempre com amor. E Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então o versículo mostra claramente que eu preciso avaliar com quem estou falando, eu preciso medir as minhas palavras, não é? Eu preciso saber que tipo de conversa que eu vou ter com a minha esposa e que tipo de conversa que eu vou ter com meus filhos. Não é a mesma conversa, não é o mesmo conteúdo, não é a mesma profundidade, porque cada um tem a sua compreensão. Então eu preciso ter discernimento para isso. Então eu preciso saber com quem estou falando, o que estou falando e para qual propósito. Não é simplesmente colocar palavras ao vento, não é simplesmente falar, não é, o que está na boca. Não, nós precisamos pensar, refletir. Então o desejo de exigir sempre virá com mais energia, mas se nós queremos um relacionamento saudável, nós precisamos optar por ter um comportamento suave, que transmita paz. A exigência pode trazer grandes conflitos. E praticando um comportamento sem exageros, certamente nós iremos abençoar mais e seremos ouvidos, não é? Como também daremos ouvidos às observações de nossa família. Obedecendo ao princípio bíblico, conflitos serão resolvidos e exageros serão evitados. Às vezes, o que tem acontecido dentro dos lares, falando-se em exageros, falando-se em exigências, não é? Está acontecendo um abuso de autoridade. Como? O marido, ele diz, eu sou o cabeça do lar. Então logo a mulher tem que fazer o que ele está mandando, logo os filhos têm que fazer o que ele está exigindo. A esposa pensa, eu sou a mãe dos meus filhos, e começa a exigir também, e ela talvez tenha um temperamento, não é? Meio, desculpa a expressão, mas meio tempestivo, e começa a colocar coisas dentro da casa, que vai trazer conflitos. Mas se eu decidir ter um comportamento suave, para transmitir paz, vai ser diferente o nosso relacionamento. Nós não vamos viver de exigências. O nosso desejo não vai ser de exigir. O nosso desejo vai ser de pedir, de instruir. E com isso o nosso casamento, o nosso lar vai ser uma bênção. Então pense nisso. Tomemos o máximo de cuidado com as nossas exigências. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser justos demais e nem sábios demais, porque nós vamos destruir a nós mesmos. É o que a palavra de Deus está dizendo, não sou eu que estou dizendo isso. Eu fui muito tocado com esse versículo, porque alguém me chamou a atenção quanto a isso. Exigências. Pastor Romo usa a expressão, né, aquilo que você muito aperta, sai entre os dedos, não é verdade? Cuidado com muita exigência. Nós precisamos ter um comportamento que transmita paz. E se nós temos um comportamento que transmite paz, pode ter certeza que você vai alcançar os ouvidos e o coração da sua família. Em segundo lugar, outro desejo que tem causado conflitos no lar é o nosso desejo de condenar. O versículo 11 e o versículo 12 diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então aqui Tiago, ele chama a atenção para as áreas comuns de conflito. Especificamente, nos versículos 11 e 12, ele fala daqueles que difamam o seu irmão e usurpam o lugar de Deus. Então isso também tem acontecido dentro dos lares, se tornando uma fonte de conflito, onde nós assumimos o papel de legislador e juiz dos outros. Nós julgamos o nosso cônjuge como se fôssemos o Senhor no dia do juízo, e o condenamos e rejeitamos. Geralmente, a atitude de condenar é um meio de escape para que nós estejamos numa posição privilegiada e como donos da verdade. Nós não queremos ficar numa posição humilhante. Não, nós queremos ficar na alta. Aí nós começamos a condenar. Esquecemos que também somos falhos e passamos a agir sem compaixão.
E a palavra de Deus chama a nossa atenção com a seguinte pergunta: tu, porém, quem és que julgas a outrem? E nós podemos resumir esta pergunta da seguinte forma: quem é você? E geralmente nós usamos essa expressão para falar para as pessoas, né? Olha, você não tem direito de ficar chamando a minha atenção, não. Você não tem moral. Você não está dando bom exemplo. Então o desejo de condenar está enraizado no coração do ser humano, levando-o a sempre a transferir a culpa, se isentando da responsabilidade. Geralmente nós transferimos culpas. Geralmente nós queremos achar um culpado. E mesmo sabendo que nós estamos errados, nós queremos achar um bode expiatório para que assuma as nossas responsabilidades, principalmente os erros que nós estamos cometendo. Joãozinho, ele conversa com um amigo na escola. Puxa, eu gostaria mesmo de ganhar no irmãozinho. Por quê? Não dá para ficar botando a culpa tudo no nosso cachorro. Então, nós estamos numa situação assim. Nós queremos transferir culpas. E quando nós transferimos a culpa, a injustiça começa a criar raízes em nosso coração e nós passamos a condenar com facilidade e com muito mais frequência. Começa a virar um hábito na nossa vida, um mau hábito. E como não viver em conflito agindo assim? O ambiente ele se torna pesado e insuportável. Então, para vencermos o desejo de condenar, precisamos ter em mente que nós somos pecadores e estamos sujeitos a cair no mesmo erro que um membro de nossa família caiu ou está caindo. Quando nós formos contemplar o cônjuge ou os filhos com os olhos da condenação, precisamos primeiro refletir sobre o que diz o Salmo 51, versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Tendo consciência de quem somos, ao invés de condenar, nós iremos instruir e estender a mão para ajudar. Quando eu sei quem eu sou. Romanos capítulo 14, versículo 4 diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Esse texto, ele trata dos fracos na fé. E nós podemos aplicar dentro do lar onde aquele que fica julgando e condenando, certamente precisa se fortalecer na fé para receber de Deus a sabedoria necessária para resolver os conflitos que estão acontecendo dentro do lar. Eu preciso crescer na vida espiritual. Quando o esposo ou a esposa estão deixando Deus de lado, estão deixando a igreja de lado, estão deixando o conhecimento bíblico de lado, as instruções bíblicas de lado, pode ter certeza que a nossa atitude, a nossa reação de condenar será muito mais visível do que o nosso meio de ajuda, do que a nossa intenção de ajuda. 1 Coríntios 16, 13 diz: vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Se eu não quero ficar condenando, então eu tenho que ser este. E Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A instituição de Deus, que é a família, ela precisa seguir princípios. Ela precisa estar dentro das regras. Ela precisa seguir as instruções dadas pelo Criador, por aquele que instituiu a família. Então, se eu quero realmente saber como tratar os conflitos dentro da minha casa, resolver os problemas que estão acontecendo entre nós, eu preciso estar muito próximo de Deus. Não existe outro meio. Eu preciso me apegar. Eu preciso crescer. Eu preciso ser um crente maduro. O cônjuge que quer ser uma bênção no seu lar, deixando de lado as demasias nas exigências e também o desejo desenfreado de ficar condenando, só que conseguirá vitórias quanto a estas questões se a vida espiritual estiver em verdadeira atividade. Então, ao invés de nós orarmos: Senhor,
muda o meu esposo, muda a minha esposa, muda os meus filhos. Vamos orar a Deus, Senhor, muda a minha vida. Transforma o meu ser. Aí nós vamos começar a perceber que existe diferença dentro da nossa casa. Mas não é porque estão fazendo, porque eu estou fazendo. Então, muito cuidado com as exigências e muito cuidado com a maneira de ficar condenando. Quando nós condenamos, nós passamos a não ter limites. E quando não temos limites, nós não abençoamos, mas nós destruímos. Em último lugar, outro desejo que tem causado conflitos no lar é o nosso desejo idólatra. O versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, ele arranca a última camada da casca que reveste os nossos conflitos. E nos revela o que está em seu cerne, que é a idolatria. Ele nos diz que nós brigamos com o nosso cônjuge por termos um amor secreto. Nós estamos tendo um caso furtivo. Você está pensando em coisas horríveis, não é? Mas é uma forma bem chocante de falar, pois quando estamos em conflito com os outros, nós não vemos como adúlteros e como inimigos de Deus. E observe que Tiago, ele se refere ao pior tipo de idolatria que possa existir, que é o fato de ser infiel a Deus. Algo que nas Escrituras é chamado de idolatria. Tiago nos ensina então que os nossos conflitos, eles revelam os nossos verdadeiros desejos, e estes, por sua vez, revelam que o nosso coração está apaixonado por ídolos. E passamos a amar mais a esses ídolos do que a Deus. Então o conselho de Tiago nos fornece uma compreensão de nossos conflitos radicalmente voltada para Deus. O verdadeiro problema não está no fato de termos relacionamentos problemáticos, mas sim no fato de termos problemas em nosso relacionamento com o nosso Deus. Quando eu deixo com que outros ocupem o lugar de Deus, pode ter certeza que está criando um ídolo para ser adorado. Quando eu começo a desviar a minha vida dos caminhos de Deus, pode ter certeza que eu estou criando ídolos para mim. E sendo o que for estes ídolos, eles dirigem e começam a controlar a nossa vida. E nós, por nossa vez, nós adoramos, nós reverenciamos, nós servimos, nós amamos, nós confiamos e obedecemos a eles, como se fossem Deus. E eles nos fazem promessas e nos ameaçam, quando nós estamos colocando coisas na frente de Deus. Como falsos deuses, eles também fazem as suas próprias leis, moldam nossos sentimentos, controlam nossas decisões, motivam o nosso comportamento. E esses deuses, que poderá ser o trabalho, algum hobby, alguma pessoa, ou até mesmo algum pecado, ele tem causado grandes conflitos dentro do nosso lar. Esse quadro, ele é inquietante e nos deixa com muitos questionamentos. Quais questionamentos? Como podemos nos livrar de tal idolatria? Se nossos desejos idólatras são a principal causa do conflito, como nós podemos transformá-los? Como podemos parar de nos desviar para rotas de fuga ou de ataque? Então a resposta de Deus, ela é tão óbvia que a maioria de nós nem a percebe. E a única coisa que pode nos libertar deste círculo vicioso de desejos é a palavra de Deus, é o Evangelho. Todos os nossos relacionamentos, inclusive o nosso relacionamento conjugal, eles precisam do Evangelho. E todos nós precisamos conhecer o Evangelho de que o nosso casamento precisa. Lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo é pessoal. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós ficamos falando desse versículo para pessoas incrédulas. Mas nós precisamos aplicar muito na nossa vida como cristãos.
Se eu não conhecer a verdade, como que eu vou saber como eu devo proceder? Se eu não conhecer a verdade, como eu vou saber onde eu estou errando? Na verdade, nós sabemos onde nós temos errado, mesmo não conhecendo a verdade. Mas como eu vou achar solução para este problema? Como eu vou ter a decisão de fazer com que os conflitos sejam realmente resolvidos? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos incentivado, todo início de ano, que os irmãos leiam a palavra de Deus, leiam a Bíblia naquele processo de um ano, não é? Quantos realmente têm se interessado por isso? Quantos realmente têm se colocado, Senhor, eu quero ter esse compromisso com o Senhor, eu quero crescer, eu quero conhecer a verdade. E quando nós conhecemos essa verdade, e o versículo ele continua dizendo, essa verdade vai nos libertar. Olha, tem muitas coisas dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, que nós pensamos assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. E Deus não quer isso para mim nem para você. Se eu estou numa posição de que eu nasci assim e vou morrer assim, logo eu vou fazer com que pessoas sofram junto comigo. Porque não sou apenas eu que estarei sofrendo, mas pessoas também estarão sofrendo comigo. Eu preciso ser transformado. A verdade precisa me libertar. E o Evangelho é a história sempre presente e poderosa. É uma promessa que transforma vidas. Uma promessa para todos quantos a ouvirem e nela crerem. O Evangelho é literalmente a boa nova. O Evangelho também vem como com a promessa de um novo relacionamento. Como um casamento, é a promessa do noivo que dá início a tudo. E como em um casamento, são os votos de uma promessa que precisam ser renovados diariamente. Então, para substituirmos os desejos pecaminosos por desejos santos e puros, nós precisamos depender da ação transformadora de Deus em nossa vida, fazendo com que tenhamos relacionamentos que tragam glórias ao nome de Deus. Conflitos irão existir, mas não irão permanecer no lar daqueles que lutam diariamente por um casamento feliz. Olha, sabe qual que é a verdade? Muitos estão desistindo do casamento, do relacionamento. Muitos estão vendo um probleminha desse tamanhinho como sendo um grande monstro na sua vida. Eu não sei se você conhece a história, agora eu me esqueci o nome. Como sempre, Muito bem. Mas tem a história lá que tem um amigo que ele se chama Sancho Panza, qual que é o nome do primeiro? Dom Quixote. Olha só. Não sei se você conhece a história de Dom Quixote, mas lá tem uma parte da história, fala que ele viu uma moça e ele se apaixonou por aquela moça. E passando numa estrada com moinhos de vento, ele viu aqueles moinhos como sendo grandes monstros. Grandes monstros. E ele começou a combater aqueles moinhos como sendo grandes monstros que queriam destruir a sua amada. No final da história, ele se frustrou. Por quê? Ele não conseguiu o objetivo que ele estava procurando, que ele estava propondo. Sabe como nós podemos aplicar isso no casamento? Tem coisas que estão acontecendo que nós estamos colocando como grandes monstros no nosso relacionamento. Nós estamos vendo como grandes dificuldades, sendo que são apenas moinhos de ventos. Irmãos, conflitos irão existir, sempre, sempre, sempre. Mas como que eu vou me direcionar diante desses conflitos? E como que eu vou combater? Como que eu vou agir e reagir diante desses problemas que eu vou enfrentar todos os dias? Como? Seja com o seu cônjuge, seja com seus filhos. Às vezes, os familiares estão adentrando dentro do nosso lar e estão causando conflitos também. Como que eu estou me reagindo?
Ou às vezes eu estou colocando o dedo onde eu não devo colocar. Onde eu estou tecendo palavras, comentários que eu não devo fazer. Então nós precisamos ter muito cuidado. Diante de conflitos, nós precisamos saber como resolvê-los. E não desistir e nem criar mais conflitos ainda. Responsabilidades todos nós temos. Desde o momento em que assumimos uma vida ao lado do nosso cônjuge, até que a morte nos separe. Nós sempre vamos ter responsabilidades. E nós sempre vamos passar por dificuldades. Porque senão a palavra de Deus não seria verdadeira. Onde diz que no mundo nós vamos ter aflições. E a aflição começa, na maioria das vezes, dentro da nossa própria casa. Então vamos ser verdadeiros crentes? E vamos cuidar do nosso lar? Porque foi Deus que instituiu? E foi Deus que nos deu? Vamos tomar a seguinte posição de que, olha, aconteça o que acontecer, vamos estar juntos? Aconteça o que acontecer, nós vamos buscar a direção de Deus, a ajuda de Deus, para nós conseguirmos vitórias. Vamos decidir assim? E aí nós vamos conseguir resolver os conflitos dentro do nosso lar. E tome muito cuidado com as exigências, muito cuidado. Tome muito cuidado com a nossa forma de ficar condenando. E tome muito cuidado com a idolatria. Nós conhecemos, sabemos de casos onde o carro é mais importante do que a esposa. Onde nós sabemos que um aparelho de televisor é mais importante do que a família. Nós ouvimos, de pessoas falando isso. Nós ouvimos pessoas falando de... já tivemos exemplos de pessoas falando, olha, eu gostaria de morar na igreja. Por quê? Porque lá o meu esposo ou a minha esposa são espetaculares. São santinhos. A partir do momento em que eu decidir com que a palavra de Deus, ela realmente vai transformar a minha vida. E eu permitir, pode ter certeza, que o meu lar vai ser um lar feliz. Um lar abençoado. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E que todos nós venhamos lutar com a ajuda de Deus para que o nosso lar esteja sempre unido e sempre glorificando o nome do nosso Deus. Feche seus olhos, por favor, vamos orar neste momento.